Obrigada. 9h11 e, paralelamente a toda essa questão do Rio Grande do Sul, há uma outra em debate também que está ligada ao esporte, ao Campeonato Brasileiro, porque é claro que os times gaúchos, nesse momento aqui, não têm a menor possibilidade de participar da competição que está mantida. Mas ontem houve o apelo de uma autoridade federal pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. O Felipe Melo, da Rádio Bandeirantes, está ao vivo aqui conosco para atualizar as informações a respeito disso, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Thaís, Cláudio, Sônia, bom dia para todo mundo. É isso, o ministro do Esporte, André Fufuca, diz que vai enviar um ofício nesta sexta-feira para a CBF, solicitando a paralisação do futebol brasileiro por 2 semanas. Ele diz que é um tempo razoável para uma melhor programação no Rio Grande do Sul, para não resolver o problema, que a gente sabe que vai demorar muito para ser resolvido, mas para ter ali pelo menos um norte para os clubes gaúchos se prepararem para retornar ao futebol brasileiro. Não só os clubes gaúchos, mas a paralisação, o ofício que ele envia é para paralisar o campeonato inteiro, o campeonato brasileiro inteiro. Hoje, a gente teve uma decisão da CBF no início da semana de adiar os jogos do Juventude, do Internacional e do Grêmio. Neste final de semana, na Série A, esses jogos não vão acontecer por 2 semanas. Mas na decisão, no entendimento, né, do ministro do Esporte, André Fufuca, todos os jogos do futebol brasileiro têm que estar, neste momento, paralisados, têm que ser paralisados esses jogos, porque ele diz que não há clima, ambiente para pensar em futebol, já que estamos vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Portanto, esse ofício será enviado hoje e aí vai caber ou não a decisão ali de aceitar a CBF, porque a CBF aceitou, inclusive, um pedido, um ofício da Federação Gaúcha de Futebol no início da semana e adiou os jogos. Mas eu acho bem improvável que esses jogos sejam adiados nesta rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Não sei se para o próximo final de semana a CBF tenha um outro entendimento, mas para adiar jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana, acho bem improvável que isso aconteça. Também teve ontem uma manifestação do capitão do Juventude, o Meia Nenê. É um jogador experiente, veterano, passou por várias equipes do futebol brasileiro, jogou no futebol europeu também. E ele fez ali um pedido para os outros capitães dos 19 outros clubes da Série A, então as 20 equipes, pedindo também para que esses capitães se manifestem ali com os clubes para o adiamento do campeonato nacional. Então, a gente vê um jogador puxando à frente também para que o campeonato nacional tenha ali uma suspensão, um adiamento, até que a situação se resolva no Rio Grande do Sul, Thaís. Uma decisão difícil, não é, Felipe? Porque existem muitos contratos ligados ao futebol, é claro. Há a possibilidade de adiamento, mas você não consegue levar para sempre o campeonato sem os times gaúchos, não é? Porque em algum momento isso vai ter que ser reposto. A gente tem um ano aqui cheio de competições e também tem Copa América, ou seja, as datas para a possibilidade de reposição das partidas não realizadas quase não existem. É uma decisão das mais difíceis, essa que deve ser tomada pela CBF, mantendo o campeonato por mais um tempo e ainda excluindo os times gaúchos ou fazendo a paralisação completa. Algum sinal de qual vai ser essa decisão? Alguém da CBF se manifestou, Felipe? Ainda não, Thaís. A gente aguarda uma manifestação da CBF, mas é o que eu disse, assim, eu acho improvável isso acontecer nesse final de semana. Pode ser que para a próxima rodada algo aconteça, mas para esse final de semana as equipes já estão envolvidas em viagens. Eu acho muito improvável isso acontecer. Os clubes já iniciaram a venda de ingressos, porque o futebol brasileiro movimenta também muito a economia, né? A geração de empregos é muito grande com o futebol brasileiro, então envolve vários setores. O futebol, que é um esporte, um entretenimento, mas que também movimenta bilhões na economia nacional, no futebol brasileiro, enfim, no mundo todo. Então, acho improvável que a rodada seja adiada neste final de semana, com jogos que já acontecem amanhã. Por exemplo, amanhã tem Flamengo e Corinthians lá no Maracanã. É um jogo gigante, né, que movimenta bastante a economia, enfim. E os times já envolvidos em viagens e tal. Acredito que para esse final de semana não aconteça. Mas, dependendo, numa segunda-feira, a CBF mude aí o planejamento, né, a programação e quem sabe, mas isso vai depender bastante, viu? E é claro que a CBF vai consultar as equipes. Isso é bem provável, as equipes serão consultadas e ali vão tentar chegar em um consenso para saber se vai parar ou não. Acredito que primeiro eles vão se reunir com as equipes antes de tomar uma decisão.
É preciso, né, Felipe, lembrar que os clubes precisam dos jogos para pagar suas contas, né? É assim que funciona. A folha de pagamento dos clubes do Brasileirão é altíssima, né? Também nas divisões inferiores. São pagamentos extraordinários. A gente conhece os valores aí dos salários dos jogadores brasileiros, né? Já não só jogadores, mas toda a estrutura técnica dos clubes. Num momento como esse, eu sempre lembro, viu, Thaís, Sônia e Felipe, eu sempre lembro de uma frase de Tancredo Neves, que ele dizia que na política só se deve mandar uma carta quando você já sabe a resposta. E é por isso que esse ofício do ministro aqui em Brasília foi considerado uma manobra para tentar tirar do foco o noticiário muito negativo envolvendo o seu nome e a participação, o envolvimento do pai dele em decisões do Ministério. É uma coisa horrorosa. E o ministro, então, estaria criando ali fumaça para tentar desviar o foco dessas denúncias. Mas se ele não combinou isso antes com a CBF, ele corre o risco de sair desse episódio, digamos assim, ignorado, né? Um ministro de Estado do esporte não pode correr esse risco. É por isso que eu acho que há pelo menos uma chance mínima ali de a CBF política, como é a sua atual presidência, levar em conta esse pedido do ministro. Eu acho que ele vai mandar o ofício já sabendo a resposta, ou pelo menos uma resposta ali em meio termo. Vai depender muito também, não é, Cláudio, do que de fato vai acontecer agora nesse final de semana no Rio Grande do Sul, com essa previsão de nova chuva forte. Sim. A gente tem aqui informação da Casa Civil do Rio Grande do Sul falando sobre a cidade de Lajeado. Agora há pouquinho a gente trouxe a informação de que a chuva já é muito forte em Lajeado e que o nível da água está subindo rápido demais. Por causa disso, a cidade não está sendo agora, o acesso à cidade não é possível nem com aeronaves. Via terrestre não é possível e também não com aeronaves, entrega de alimentos e água comprometida, não há alternativa para chegar aos bairros da cidade de Lajeado. Nesse momento, a cidade que fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, tem 100 mil habitantes, mas é uma cidade muito fortemente, densamente povoada, porque fica numa região pequena, então a gente está de olho também nisso. Deixa eu já agradecer então ao Felipe Melo. Obrigada, Felipe, até a próxima, hein? Obrigado, Thaís. Bom dia. Obrigada, Felipe. Bom dia. Bom dia, 9h18.